Amados irmãos, queridas irmãs, pessoal que está nos acompanhando aí pelo rádio, pelo Facebook a partir de agora, e você que num dia qualquer, num lugar qualquer, vai nos encontrar no YouTube, no nosso canal lá. Hoje eu vou falar de um assunto que eu já falei algumas vezes, mas é um assunto muito controverso. Esse assunto é cercado de muita conversa, de muito misticismo e de muita fábula. E de uma dose enorme. Este assunto é cercado de uma dose cavalar de superstição. Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, na carta a Tito. A gente chama da carta para Tito ou na carta de Tito. Entendeu? Na verdade é uma carta do apóstolo Paulo para Tito. Esta carta fica logo depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Na sequência de 2 Timóteo você vai encontrar a carta a Tito, ou a carta de Tito, como a gente costuma falar. E eu quero convidar você, depois que você abrir aí a sua Bíblia, na carta de Tito, para você ir no capítulo 3. Eu quero convidar você para você ler o versículo 5 e o versículo 6 da carta a Tito. Mas, por favor, meu irmão, minha irmã, quando você estiver lendo este versículo, esses dois versículos, tire as pedras que você tem na mão, se desarme e abra o seu coração para entender aquilo que está escrito na Bíblia. Porque se você ficar com as pedras na mão, você vai querer uma hora jogar essas pedras, você não vai entender. Né? Desarma. Fala assim, eu quero entender sobre este assunto. Mesmo que você já saiba tudo deste assunto, ou mesmo que você ache que já saiba absolutamente tudo deste assunto, que é importantíssimo para a igreja, e igreja aqui, qualquer denominação, mesmo que você já ache que saiba tudo, diga assim, eu quero saber. E abra o seu coração, abra a sua mente para entender, para aprender. Talvez você não queira aprender de mim, mas aprenda da Bíblia, pelo menos. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Se você tem a Bíblia Sagrada, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Irmão, irmã, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir o quê? Ora, ouvir a palavra de Cristo. É o apóstolo Paulo escrevendo para Tito. E ele escreve assim no capítulo 3 dessa carta, versículos 5 e 6. Ele está falando a respeito de salvação, ele está falando a respeito da bondade de Deus, ele está falando a respeito do amor de Deus para conosco. E ele diz assim no versículo 5 e no 6 do capítulo 3. Não por obras de justiça praticadas por nós,
mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bom, quem está aí pelo Facebook já leu o título. Nós vamos falar biblicamente sobre o tal batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E quando a gente fala deste assunto, algumas pessoas nos taxam, nos rotulam. Ah, mas o pastor Mário ele é tradicional. Ah, mas o pastor Mário não é pentecostal. Né? Porque é assim que as pessoas tratam o assunto. E eu quero dizer para vocês que eu não sou nada, eu sou cristão. Eu não sou nem tradicional, nem pentecostal, nem neopentecostal. Eu não sou nada. Eu sou cristão. Eu sou um seguidor de Cristo. E eu sugiro, aconselho você a ser também um seguidor de Cristo e não seguidor de denominação alguma. Porque não é o pentecostal que vai para o céu, não é o tradicional que vai para o céu, não é o neopentecostal que vai para o céu, é o verdadeiro cristão que vai para o céu. Você pode ser qualquer coisa, se você não for cristão, você está condenado. Então vamos entender aqui a Bíblia Sagrada. Jesus nos salvou, é isso que está escrito no versículo 5. Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Todo o salvo é lavado e regenerado através do Espírito Santo. Então, todo cristão verdadeiro, salvo, tem o Espírito Santo, porque senão o Espírito Santo não vai poder lavar e nem regenerar. Você consegue se lavar com lama? Não. Você tem que ter água para se lavar. E água limpa. E o versículo 6 de Tito, capítulo 3, disse que o Espírito Santo, porque está renovador do Espírito Santo, que ele derramou, acompanha aí a leitura comigo, sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo é derramado, conforme a Bíblia, independente de denominação, independente de rótulo. É derramado na vida do cristão. Derramado. O que é a palavra derramar? Se você pegar um balde de água e você colocar sobre a sua cabeça assim, ó, segurando, de repente você vira o balde, você derrama o balde sobre você, não é? Não é isso que é derramar?
E você pode pegar esse balde, derramar um pouco, derramar mais um pouquinho e voltar o balde. Deixar ainda um pouco de água lá no balde, não pode? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é derramado na vida do cristão de maneira rica, quer dizer, de maneira abundante. Então, estou usando o exemplo do balde de água na cabeça, porque você pode dar um pouquinho de água, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, Jesus, quando derramou o Espírito Santo, ele derrama todo, ricamente, muito Espírito Santo. Enche a pessoa com o Espírito Santo, transborda na pessoa o Espírito Santo. Não é isso que está escrito aqui? Que ele derramou sobre nós ricamente. Eu tenho o hábito, por exemplo, de quando eu oro, usar esta palavra: Senhor, derrama das suas bênçãos de maneira rica, de maneira abundante. Porque é um termo bíblico. Então, o Espírito Santo, ele é dado na vida do cristão por meio de Cristo. É Jesus que dá o Espírito Santo na vida do cristão. Vamos ler de novo? Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós. Olha só, quantas vezes a gente ouve, eu já ouvi muito disso, dentro das igrejas. Hoje eu ouço aqui no rádio, às vezes. Me chateia tanto que eu desligo. Que você deve buscar o batismo do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que não por obras de justiça praticadas por nós. Quem é que está certo? Quem é que está certo? A sua denominação, que diz que você tem que ficar dando glória, 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 glória para buscar o Espírito Santo, isso é obra ou não? Ou a Bíblia que diz não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Por causa disso que eu pedi para você se desarmar. Olha o versículo 6, o que diz que ele derramou sobre nós por meio de Jesus, nosso Salvador. Derramou o quê? Do Espírito Santo, que é a palavra, é o sujeito que fecha o versículo 5. O Espírito Santo não é só para crentes de primeira categoria. Primeiro que não existe crente de primeira categoria, segunda categoria. Não existe crentes especiais. Todo o cristão, todo aquele que é salvo, lavado e remido no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, recebe ricamente, como um derramar, o Espírito Santo de Deus. Que isso é promessa, não é do Mário, nem da denominação tal, é promessa do próprio Cristo, porque é Cristo que dá. E Cristo, queridos irmãos, queridas irmãs, é aquele que serve. Ministrar quer dizer servir.
Cristo é aquele que serve, que ministra, que derrama, que dá do Espírito Santo. Ninguém tem que ficar gritando aleluia, aleluia, aleluia por 10, 15 minutos. Não há como ensinar alguém a ser batizado com o Espírito Santo. Não há. Na Bíblia não. Abre aí Mateus capítulo 11. Perdão, Mateus capítulo 3, versículo 11. Que é a passagem que é extremamente usada para dizer que nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo. Aqui é o testemunho de João o Batista. Por que o Batista? Porque João era o sujeito que batizava, né? Batizava com água. Por quê? Porque o batismo com água, irmão João de Valinhos, já era uma prática desde o judaísmo. E João batizava aguardando a vinda daquele que ele iria batizar. Então João diz o seguinte, Mateus capítulo 3, versículo 11: Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, se propunha que o batizado por João se arrependesse dos seus pecados. E João continua, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está dizendo que quando Jesus viesse, ou quando Jesus já tinha vindo, mas quando Jesus apresentasse as boas novas, Jesus batizaria a todos com o Espírito Santo e com fogo, que é o que está confirmado em Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Batizar com o Espírito Santo é derramar o Espírito Santo, assim como o batismo é um derramar de águas. E com fogo? Com fogo é com o julgamento, porque aquele que não estiver arrependido, aquele que não estiver salvo, aquele que não estiver, enfim, em Cristo, está condenado ao fogo eterno do inferno. O fogo aqui, meu irmão, minha irmã, o fogo aqui, meu irmão, minha irmã, é julgamento. Aliás, grande parte das vezes que a palavra fogo aparece na Bíblia, ela é usada como julgamento. Desarma, meu irmão. Joga as pedras fora. Abra o seu espírito para aprender. Quebre as algemas, as correntes das mentiras das denominações. Tenha coragem. Porque a própria palavra de Deus
diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Tenha coragem para viver a Bíblia plenamente. Não a Bíblia escrita pelas denominações, mas a Bíblia escrita pelos santos homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tenha coragem. Lave-te, ou lava-te, no rio das águas vivas de Jesus. Tenha coragem. Tire esse ranço que está de cima de você, imposto não por Cristo, nem pela Bíblia, mas imposto pelas denominações que vivem à base de superstição. E o ser humano adora superstição desde lá, né? Você vai ler em Gênesis lá, você já vai encontrar isso. Mas precisa ter coragem, né? Verdade, a rádio saiu do ar, não sei porquê. Mas estamos aqui no Facebook. Precisa ter coragem para tirar essas coisas de cima da gente, essas mentiras. E para seguir Jesus, nós precisamos ter coragem. Coragem para se desvencilhar dessas mentiras, tais como o batismo do Espírito Santo. Precisa ter coragem. Todos os cristãos participam do tal batismo do Espírito Santo. Não é para uma classe especial de cristãos, como uma grande parte das denominações prega. Todos os cristãos participam. Senão, vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Eu quero convidar os meus irmãos e irmãs que neste momento estão nos acompanhando somente pela internet ou pelo aplicativo, porque por algum motivo a rádio saiu fora do ar. Abre aí, irmão, irmã, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Eu estou afirmando, com a Bíblia aberta, que todos os cristãos participam do tal batismo com o Espírito Santo. Não algumas pessoas, nem só quem busca, mas todos os cristãos. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É só querer entender o que está escrito. É só tirar as pedras da mão e querer viver a verdade bíblica e não a verdade de denominações. Não aquilo que você aprendeu de um outro homem, mas aquilo que você aprende da Bíblia Sagrada, aprende de Jesus. Aprenda de Jesus. Não precisa aprender de mim. Talvez o seu orgulho denominacional não te permite aprender de mim. Mas aprenda de Jesus. Pois em um só Espírito
Todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós quem? Todos nós quem? Aqui ainda está citando os povos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós. É só quem realmente não quer entender, né? Quem quer viver a verdade ou as falsas verdades denominacionais. Só quem não quer ver mesmo. E todos nós, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, que é o Espírito Santo, obviamente. Então não existe esse tal batismo do Espírito Santo. Isso é uma invencionice. Aliás, o tal batismo do Espírito Santo, ele é proclamado a partir, irmão, de 1900 e alguma coisinha. E antes disso, todo mundo foi para o inferno, então. A palavra de Deus não foi pregada antes, então, irmão? Porque o batismo do Espírito Santo passou a ser proclamado com o primeiro registro em 1806 e o segundo registro em 1831 e depois em 1900 e alguma coisinha na Rua Azusa. Então, irmão querido, o que aconteceu antes disso? Foi todo mundo para o inferno? Foi todo mundo para o inferno. A palavra de Deus chegou até hoje como? O mais fácil realmente é pregar a palavra de Deus para quem nunca ouviu. Quem ouviu a palavra de Deus e ouviu de maneira falsa, é difícil de entender a verdade. É difícil. As pessoas confundem tudo. Elas se confundem e levam centenas de milhares de pessoas a uma confusão. Que essas pessoas só vão desfazer esta confusão, a grande maioria delas, no mundo espiritual, quando aí já não tem mais jeito. Mas vamos falar mais um pouquinho, porque mesmo o rádio estando com problema, nós estamos no ar pela internet. Como é que se dá o tal batismo com o Espírito Santo que a maioria das sinagogas de Satanás ensinam? Como é que se dá? Vamos abrir a Bíblia, né? Porque o negócio é abrir a Bíblia. O negócio não é o que a denominação ensina. O negócio é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o batismo com o Espírito Santo, assim como a salvação, são coisas distintas, mas que acontecem simultaneamente, porque o sujeito é salvo e recebe o Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, né? Não segundo as denominações, mas segundo a Bíblia é isso. O batismo com o Espírito Santo, que é diferente de salvação, mas se dá simultaneamente, acontece como? Acontece por meio da palavra de Deus. Pega a Bíblia aí, irmão, abre aí. Abre a Bíblia. É só você abrir a Bíblia. Você está com medo de abrir, de ver a verdade, da verdade chocar? E depois você tem que desdizer tudo que você já cansou de mentir. Atos capítulo 10, versículo 44. Abriu? Porque tem gente que tem medo de abrir a Bíblia, com medo de ler a verdade. Mas eu vou ler agora, eu não sei como é que eu vou responder para mim mesmo. Ora, aqui ainda dá tempo de arrumar as coisas.
Depois que partir, não dá mais. Joga o orgulho de lado. Viva livre em Cristo Jesus. Atos capítulo 10, versículo 44. O batismo do Espírito Santo se dá através da palavra de Cristo. Ainda Pedro falava estas coisas. Pedro falava. Pedro não estava com esse negócio de impor mão. Não, Pedro estava falando. Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Óbvio que batismo e salvação são coisas distintas, mas acontecem simultaneamente. As pessoas ouviam a Bíblia, a palavra de Deus, que é a Bíblia, eram salvas e recebiam simultaneamente, segundo a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus é Atos capítulo 10, versículo 44. O batismo com o Espírito Santo não se dá porque um pastor ungido está orando por você. O batismo com o Espírito Santo se dá no momento que você se converte, no momento que você é salvo. É só você ler a Bíblia, querido irmão, querida irmã. Abra sua mente para a verdade. Abra sua mente. Jesus, olha, certa vez Jesus transformou água em vinho. Mas Jesus não mandou ninguém mais transformar água em vinho. Existem fatos que são específicos. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Interessante quando alguém fala para mim ler a Bíblia. Eu faço o programa inteiro lendo a Bíblia. Não é interessante? Eu leio a Bíblia o programa inteiro. Para vir pregar aqui, eu leio a Bíblia. Eu acho que não sou bem eu que preciso ler a Bíblia, não, sabe? Eu acho que a gente precisa parar de ler as apostilas das denominações e ler a Bíblia. Jesus, certa vez, transformou água em vinho. Quem transformou? Jesus. Naquela ocasião, para aquele evento, Paulo colocou a mão em alguém. Mas isso não quer dizer que nós temos que colocar as mãos, porque transmitir o Espírito Santo de Deus não é atribuição de nenhum ser humano. O Espírito Santo é de Deus. Dá para você entender isso? Que é o Espírito Santo de Deus. Não é do ser humano. O homem não tem poder, não tem autoridade sobre o Espírito Santo de Deus. Ora, é só querer entender a Bíblia. Então como é que o homem vai pôr a mão em alguém e vai dar para aquela pessoa o Espírito de Deus? Ora, a Bíblia está dizendo aqui que quem dá o Espírito Santo é Cristo. Nós lemos aqui Tito 3,6. Aqui está dizendo que é Cristo que ministra o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu nem citei João 1,33 ainda. Tem certas coisas na Bíblia que não é para serem copiadas. Entendeu? Acontece que essas denominações querem viver copiando. Tem que copiar Cristo. Nós temos que ser uma cópia, porque para ser cristão tem que ser cópia de Cristo. A palavra cristão significa seguidor, parecido com Cristo. Então eles querem trazer para os dias de hoje os eventos lá que aconteceram na festa chamada de Pentecostes. É diferente. Os eventos são diferentes. A Bíblia não existia naquela época. Entendeu?
Os cristãos daquela época não liam a Bíblia. Sabe por que eles não liam? Porque não tinha a Bíblia. Hoje nós somos indesculpáveis, como diz a palavra de Deus, porque hoje nós temos ter a Bíblia e agir de maneira antibíblica, ensinar e acreditar de maneira antibíblica, não tem desculpa perante Deus. Na maioria dessas denominações, e grandes denominações, famosíssimas aqui, existem cristãos de primeira classe, que são os batizados, entre aspas, com o Espírito Santo, e existem lá nas igrejas os cristãos de segunda classe, que são aqueles que ainda não foram batizados, entre aspas, com o Espírito Santo. Talvez você que ainda me ouve é um cristão de segunda classe, porque você que é de primeira classe, né, você não quer saber de ouvir a verdade, né? Agora, o dízimo dos de segunda classe é tão bem aceito quanto os de primeira classe. As ofertas dos cristãos de segunda classe são tão bem recebidas quanto as ofertas dos cristãos de segunda classe. Mas eles não são batizados com o Espírito Santo, então eles são de segunda classe. Só os de primeira classe é que tem revelação, é que pregam. A verdade bíblica não é essa. Esta é a verdade das denominações. Esta é a verdade das sinagogas de Satanás que não pregam a Bíblia e que deturpam a verdade bíblica, que tem coceira nos ouvidos ao ouvirem a verdade e sempre rotulam quem prega a verdade. É tradicional, não sei o que, é o rótulo. Eles querem dar rótulo. Como eles não conseguem ler na Bíblia e ver a verdade, porque são cegos pelos seus pastores, pelos seus dirigentes, porque não seguem Cristo. O ídolo deles não é a Fátima, o Benedito, o São Pedro. Não, o ídolo deles é o pastor A, é o pastor B, é o pastor C. São idólatras. E nós sabemos muito bem o que nosso Senhor e Deus diz da idolatria. Então, para encerrar, que hoje nós até fomos um pouquinho além do horário, porque o rádio está com um problema, está fora do ar. Para encerrar, não há na Bíblia batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é dado por Cristo, Cristo ministra, e é para todos os cristãos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, e dá-se por meio da palavra de Deus. E que Deus tenha compaixão de todos aqueles que não conseguem distinguir a mão direita da mão esquerda, daqueles que não sabem ler a Bíblia e entender a verdade. Amado Deus, querido Pai, poderoso Senhor, louvado seja, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor nos mostra a verdade. Independente de tudo, a Bíblia é para todos. Para ler a Bíblia não precisa ser teólogo. Para ler a Bíblia precisa ser cristão. Quer crer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com cada um de nós. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias
a vivermos a verdade bíblica, a verdade que tanta falta faz para a humanidade nos dias de hoje. Continua falando comigo, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, esclarecendo, Senhor, a cada um deles a respeito da grandeza que está aqui nestas letras, nestas frases da Santa Palavra. Tira-os, Senhor, de toda forma da mentira e livra-os de toda forma do mal. E traga-nos de volta às 4 da tarde para pregar a Tua Santa Palavra. Esta é minha oração, Senhor, no nome do Cristo Jesus, o Salvador. Amém.